Vejo que ninguém falou sobre isso. Meus amigos, eu vou trazer aqui uma abordagem sobre toda essa treta que está tendo aí com Malafaia, Bolsonaro, enfim, essa turma toda, mas sobre uma outra perspectiva que tem muito a ver com a sua realidade, com a sua vida. A gente vê que os jornais, as mídias, enfim, trabalham muito em cima dessa fofocaiada toda e passa despercebido coisas que são extremamente importantes para nós, brasileiros. Isso independente se é Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, mas é sobre o sistema que nos controla. E passa desapercebido porque ninguém fala sobre isso. Antes de eu falar, deixa eu te pedir um favor. Dá um like, se inscreva e compartilhe esse vídeo, porque a maneira com que eu vou abordar aqui é muito interessante e diferente de tudo que você já ouviu por aí. Mas vamos lá. Essa treta toda sobre o que o Bolsonaro falou, sobre o que o Malafaia falou, enfim, sobre o que essa turma toda está falando, obviamente tem aí um componente aí extremamente lamentável, independente da visão política de quem quer que seja, mas é sobre você colocar, expor algo que um amigo, uma pessoa que te procurou com confiança, enfim, um profissional, isso serve para todos nós, né? A pessoa te procura e te confidencia, traz situações, emoções, enfim, coisas muito particulares. Vamos combinar que isso não é de uma pessoa boa de caráter expor essa intimidade. Independente do problema que você tenha com essa pessoa, aquele momento específico a pessoa lhe confiou uma intimidade dela, um segredo ou qualquer que seja. Não cabe você divulgar, isso é de um nível muito baixo. Mas eu gostaria de trazer para vocês sobre uma outra visão que eu percebi sobre o que o pastor falou a respeito disso. Vamos lá. Em dado momento, o pastor, na entrevista a entrevista dada à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o pastor ele faz algumas críticas ao ex-presidente do Brasil e, em um dado momento, ele fala algumas frases que eu gostaria de pensar aqui para vocês, para que a gente traga exatamente essa visão que ninguém falou e ninguém percebeu. Primeiro ele fala que essa é a maior decepção dele. Isso é algo muito interessante e, óbvio, a gente se decepciona com aqueles que a gente coloca algum tipo de expectativa. Segundo, ele traz uma frase muito dura, né? Onde ele próprio abre aspas, né, para o pastor. Que porcaria de líder é esse? Enfim, ao meu ver, para mim, esse tipo de fala nem cabe para um pastor. Eu acho que um pastor, seja ele qual for, qualquer que seja o líder religioso, a mansidão, a serenidade, a tranquilidade são coisas que o controle, o autodomínio das emoções são algo que se espera desses tipos de líderes, né, espirituais. Então, estranho, não é legal, não é bacana. E terceiro, ele traz uma frase que eu achei que é onde eu queria falar muito com vocês sobre isso. Ele traz uma fala que é a seguinte: para ficar bem com os seguidores. Preste atenção nisso, meus amigos, algo que ninguém abordou sobre essa fala em específica do pastor. Ele queria ficar bem com os seguidores.
Primeiro vamos separar as coisas. O Bolsonaro, ele não tem apenas seguidores. Enfim, não só ele, né? O atual presidente também, e políticos que são eleitos, eles têm eleitores. E eleitores são cidadãos como eu e você que está aí. Então, primeira análise que a gente precisa fazer é que quando ele fala seguidores, trata-se de nós, eleitores, obviamente. Quem não votou no Bolsonaro não é isso, mas entenda o que está por trás de uma fala dessa turma que está lá em cima, coordenando as coisas no nosso país e determinando para onde nós vamos, que é o que a gente chama de sistema, né? Que controla todos nós e governa todos nós e manda, enfim. Então, esse é um ponto muito interessante. Seguidores é igual a eleitores. Outra coisa interessante que também ninguém abordou é que, olha, o que ele está falando é que o líder político, o político que muitas das vezes é eleito por nós, ele não deve nos escutar. Olha que coisa interessante, meus amigos. Ou seja, o pastor que está lá, envolvido em todo esse sistema lá em cima, ele dá um recado em que nós deveríamos prestar atenção. Afinal de contas, nós não devemos ser ouvidos? Ué, mas e quem é que coloca esse pessoal lá? Se não for para atender as nossas necessidades, as nossas demandas, é para atender a quem? Isso foi muito interessante, porque na verdade eles estão entregando para nós algo que a gente devia de prestar muita atenção. Na verdade, o sistema, ele não quer que nenhum político atenda às nossas exigências, às nossas demandas, às nossas necessidades. Eles querem que os políticos atendam apenas a necessidade do sistema. É isso que está por trás dessa fala, meus amigos. E aí vem algo que eu queria abordar também com vocês. Entenda de uma vez por todas, não há nenhum político que vai resolver o seu problema. Além disso, nós, eleitores, cidadãos brasileiros, devemos entender de uma vez por todas que qualquer político está ali para nos servir. E uma vez eleitos, nós temos que cobrá-los daquilo que ele se comprometeu conosco, eleitores. Então, nós temos que cobrar quem quer que seja o eleitor, porque quem quer que seja o político eleito, para atender às nossas demandas que ele se comprometeu antes das eleições. E por isso nós votamos neles. Então, meus amigos, isso é muito importante. Acordem. Comecem a cobrar todos os políticos que você colocou lá para defender os seus interesses baseado nas promessas que eles fizeram de campanha. É com essa pressão, meus amigos, que a gente vai poder resolver algumas coisas pertinentes às nossas necessidades. Agora, resolver o seu problema, deixa eu te falar muito francamente, e quanto antes você entender isso, antes você vai resolver de fato os seus problemas. É você quem vai resolver os seus problemas. Não há político nenhum, não tem salvador nenhum aqui no planeta Terra para resolver os nossos problemas, porque somos nós que temos que resolver os nossos problemas. Não virá ninguém para resolver os nossos problemas. Então, acorde de uma vez por todas e vá resolver o seu problema. E não fique acreditando, idolatrando quem quer que seja do meio político, achando que ele vai resolver o seu problema, porque não vai. Essa fala é muito importante que você compreenda isso que eu estou falando, porque ela é a pura realidade. O sistema trabalha pelo sistema. E toda vez que aparecer alguém que tente atender a demanda do povo, é assim que eles farão. Eles trarão essas pessoas à realidade, que não é para nos atender.
Como eu disse, ninguém abordou dessa forma. E eu gostaria que você parasse para pensar nisso que eu estou falando. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam abrir os olhos e comece a cuidar de resolver os seus próprios problemas e não fique esperando que nenhum político venha resolver os problemas dela. Não virá nenhum salvador do meio de nós para resolver os nossos problemas. Somos nós mesmos que resolveremos. Curta, mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo. Envie para um amigo, para uma amiga que você gosta, que você acredita que mereça despertar sobre essa fala que a gente escutou do pastor e que essa abordagem eu trago aqui para vocês, diferente de tudo que a gente viu até agora. Muito obrigado.